Êxodo capítulo 10. Então o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois endureci seu coração e o coração de seus servos, tornando-os determinados e indiferentes, para que eu possa exibir meus sinais de poder divino entre eles, e para que você conte e explique aos ouvidos de seu filho e seu neto o que fiz repetidamente para zombar dos egípcios, meus sinais de poder divino que fiz entre eles, para que você saiba, sem qualquer dúvida, e reconheça claramente que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me sirva. Pois se você se recusar a deixar meu povo ir, ouça isto: amanhã trarei gafanhotos migratórios para a sua terra. Eles cobrirão a superfície visível da terra, de modo que ninguém poderá ver o chão, e comerão o resto do que restou, isto é, a vegetação deixada após o granizo. E comerão todas as árvores que crescem no campo, suas casas e as de todos os seus servos e de todos os egípcios ficarão cheias de gafanhotos, como nem seus pais nem seus avós viram, desde o nascimento deles até hoje. Então Moisés se virou e deixou o Faraó. Os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos servirá de armadilha? Deixe os homens irem, para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Você não sabe que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados de volta a Faraó, que lhes disse: Vão, sirvam ao Senhor, o seu Deus. Quem especificamente são os que estão indo? Moisés disse: Iremos com nossos jovens e nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e nossos gados, todos nós e tudo o que temos, pois precisamos celebrar uma festa ao Senhor. Faraó lhes disse: O Senhor esteja com vocês para ajudá-los, se eu os deixar ir com seus filhos, porque vocês nunca mais voltarão. Vejam, fiquem avisados, vocês têm um plano maligno em mente. Não, vão agora, vocês que são homens, sem suas famílias, e sirvam ao Senhor, se é isso que vocês querem. Assim, Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito por causa dos gafanhotos, para que subam sobre a terra do Egito e comam todas as plantas da terra, tudo que a saraiva deixou. Então Moisés estendeu o cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental havia trazido os gafanhotos. Os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e se estabeleceram em todo o território, em uma massa muito terrível. Nunca antes houve gafanhotos como aqueles, nem haverá jamais, pois cobriram a superfície visível da terra. De modo que o solo se escureceu e comeram todas as plantas da terra e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado. Não ficou nenhuma gota de verde nas árvores, nem nas plantas do campo, e em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora, pois, por favor, perdoem o meu pecado só mais esta vez, e orem e supliquem ao Senhor, seu Deus, para que ele afaste de mim esta praga da morte. Moisés deixou o Faraó e suplicou ao Senhor. Então o Senhor transformou o vento em um violento vento oeste que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro da fronteira do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ficasse ainda mais decidido e obstinado, e ele não deixou os israelitas partirem. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, para que haja escuridão sobre a terra do Egito, uma escuridão tão terrível que possa ser sentida. Então Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias houve trevas espessas em toda a terra do Egito, sem sol, sem lua, sem estrelas. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém saiu do seu lugar durante 3 dias, mas todos os israelitas tinham luz sobrenatural em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: Vá, sirva ao Senhor, somente seus rebanhos e seu gado devem ser deixados para trás. Até seus filhos podem ir com você.
Moisés, porém, disse: Você também deve permitir que tenhamos sacrifícios e holocaustos, para que possamos sacrificá-los ao Senhor, nosso Deus. Portanto, nossos animais também devem ir conosco. Nenhum casco deve ser deixado para trás, pois devemos levar alguns deles para servir ao Senhor, nosso Deus. Nós mesmos não sabemos com que serviremos ao Senhor até que cheguemos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não quis deixá-los ir. Então Faraó disse a Moisés: Afaste-se de mim. Faça com que você nunca mais entre na minha presença, pois no dia em que você vir a minha face novamente, você morrerá. Então Moisés disse: Você está certo, nunca mais verei seu rosto.